Filha do Futuro. Eu sou a Maria Eduarda, tô aqui com a Maria Luísa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto do ITA e do IME aqui do Galois. Eu tô aqui com o Coronel Vieira, ele já foi aluno do IME, já passou no ITA também. Eu tô aqui com o professor Samuel, que ele tá aqui com a gente nesse projeto do ITA, na parte de Química. A gente vai falar aqui um pouco sobre o projeto do ITA e do IME, e a gente vai pedir pra eles falarem um pouco sobre a trajetória deles e sobre tudo aí que tá envolvendo esse projeto que tá, assim, sendo maravilhoso. Boa tarde com vocês, tudo bem? Então, Coronel, você pode falar um pouquinho sobre sua trajetória até passar no IME? Posso, claro. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui participando com vocês desse podcast. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu fui aprovado no IME no ano de 1995, entrei na turma de 1996 e com turma de formação em 2000. Então, nesse período ali eu fiquei durante 2 anos fazendo um período básico, depois eu escolhi engenharia cartográfica dentro do IME, né? E até eu chegar ao IME, né, foi bastante estudo, claro, né? Tivemos que estudar bastante, mas assim, eu tive um apoio do curso, né? Eu fiz um curso na época muito famoso lá no Rio de Janeiro chamado Impacto, eu era bolsista, né, nesse curso, e nesse período foi bem intenso. Eu estudava praticamente de domingo a domingo, né? Tinham bastante atividades dentro do curso, e aí aos domingos em particular a gente fazia sempre um simulado, e aí durante a semana eram aulas e exercícios constantes, sem parar. Então, foi mais ou menos essa, assim, a trajetória, com um ou outro detalhe. Você entrou ali mais ou menos com quantos anos? Eu entrei no IME com 20 anos. Isso é bem novo? Com 20 anos, exatamente. Né? A sua rotina de estudos, ela era bastante puxada? Assim, você estava falando que todo domingo simulado? Muito. Eu estudava na parte da tarde e parte da noite. E eu estudava de 13 até as 21 horas no curso. E aproveitava para colocar os estudos, né, residenciais em dia na parte da manhã. Então era bem intenso mesmo. Como eu falei, era de segunda a sábado, aulas, né? E no domingo, na parte da manhã, bem cedinho, eram simulados. Então toda semana era dessa forma. Não tinha feriado, pelo menos assim, né? Nos finais de semana, feriadinhos, aqueles feriados que realmente tudo para. Aí assim a gente parava também, mas aqueles feriados estaduais, isso aí não existia pra gente não. A gente prosseguia nos estudos. Mas uma observação interessante é que quando eu estudava, quando eu terminava a prova no domingo, eu já não pegava em estudo nenhum depois. Por quê? Porque era aquele momento para eu poder aliviar um pouquinho a mente em virtude da quantidade. Então eu aproveitava, ia ao cinema, eu lia um livro leve, né, alguma coisa assim, para depois na segunda-feira começar tudo de novo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que a intensidade ela é predominante para a aprovação. Ela é uma atividade predominante para a aprovação. A constância. Mas é mais importante a constância, nem tanto a intensidade. É a constância. E é importante também você ter esses momentos de lazer. Não é para esticar o lazer, não, mas é bom você ter esse momento, porque é aquela velha parábola do lenhador, né? Tem que parar para afiar o machado. Não adianta você estar cortando árvore o tempo todo e não ter um momento para afiar o machado. Qual é o momento que você afia o machado? É quando você dá aquela parada assim estratégica, né? Não é uma coisa que a gente tem que ser estratégica, eu falo isso, né? E é importante, além da constância, a estratégia, né? Porque é o que eu falo, a intensidade, muitas vezes você está ali sobrecarregado, mas não está tendo uma estratégia de estudo. Então você tem que ter uma estratégia de estudo. O que é estratégia de estudo? Saber estudar, saber o que você precisa fazer,
constantemente estar exercitando, não é só a teoria. Você tem que estar constantemente exercitando, colocando em prática mesmo, pegando exercícios, resolvendo, tirando dúvida. Era essa a minha rotina. Às vezes parece contra-intuitivo, mas você acaba rendendo mais depois de uma pausa, de um descanso estratégico, do que se você continuasse tudo na sequência. Essa intensidade muito grande faz você acabar rendendo menos, né? Às vezes você demora muito mais para estudar algum assunto ou resolver algum tipo de exercício, que sua mente está cansada. Né? Essa pausa, ela É necessário. Parece que é contra-intuitivo e parece que vai render menos, na verdade você acaba rendendo mais. Demais. Falando aí, mantendo essa conversa sobre estratégia e tal, a gente sabe que muitas provas têm as próprias estratégias, né? E quais seriam as estratégias aí que vocês poderiam apontar para as provas do ITA, do IME, para o pessoal que quer mais engenharias, por exemplo? Acredito que o Coronel Ricardo aqui já falou assim, o que ao meu ver é o melhor norte que o aluno pode ter, que é a constância e sobretudo a resiliência. E veja, os assuntos que caem no ITA e no IME são assuntos, né, de ensino médio, só que é mais puxado, né? É algo que muitas vezes não é de um ensino médio tradicional, né? Então, assim, a primeira vez que você vê ou se depara com um assunto que é cobrado no ITA e no IME, né, ele, assim, é um assunto desagradável, né? É um assunto que muitas vezes, né, você olha para aquilo e fala assim, cara, não vou conseguir. Talvez assim seja o primeiro pensamento que normalmente um aluno tem a primeira vez que ele vê um assunto um pouco mais avançado, né? Então, assim, a grande questão é que ele tenha resiliência, né, para continuar mesmo ante um assunto que seja difícil, né? Então, assim, você olha aquilo a primeira vez, às vezes você não entende 5%, 10%, mas você olha uma segunda vez, aí, pô, tu já entendeu 20%, aí você vê que começa a perceber que talvez não é tão difícil assim, né? E esses pequenos passos que você vai dando, né, ao longo do caminho, e você vê que tu é capaz. Assim, não tem assim, um gênio, assim, a grande questão é a constância e resiliência que você tem de continuar vendo aqueles assuntos difíceis, né? E o que eu vejo, e o que é bem interessante, é que esses alunos que se deixam ir por esse desafio, né, acabam percebendo que o que eles achavam difícil antes, né, algumas questões difíceis antes, eles acham muito mais fácil hoje. Então, assim, quando você sempre se desafia, se prepara a assuntos mais difíceis, né? Os outros assuntos, eles acabam ficando um pouquinho mais fácil, né? Você eleva a sua própria régua, né? Então isso é interessante. Então assim, essa primeira parte da constância e da resiliência que o aluno deve ter, né? A outra grande chave é justamente o exercício. Ele tem que exercitar muito, 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 muito. Assim, você pegou aquela teoria, não adianta você ter ela na cabeça se você não vê, ou você não tem a experiência da linguagem da questão, de como é que ela vai perguntar isso. Porque às vezes você sabe resolver a questão, mas pela linguagem que ela te apresenta, você não sabe muito bem para onde você vai, né? Então, assim, você tem que ter essa experiência de como ele cobra, né? De como o ITA cobra, como o IME cobra. Então, assim, você fazer questões de Olimpíadas, você fazer questões de provas antigas, né? Assim, é um dos melhores nortes que você pode ter. É claro que é o que eu sempre oriento os meus alunos, né? Nunca você começar, você tá tendo uma preparação de alto nível, mas você não começa já com a questão mais difícil da história que já teve daquele assunto, né? Então você vai começando de pouquinho em pouquinho, vai subindo degrau a degrau, e aí até que você chega lá e assim, ó, é uma das sensações muito gratificantes, assim, você pegar um aluno que ele achava algo extremamente difícil, né? E aí, pô, ele pega uma questão que você sabe que é muito difícil, ele pega e já consegue às vezes fazer de primeira, rapaz, ele chega a brilhar o olho, né? É algo assim, que para o professor, com certeza para o aluno, é algo muito, muito gratificante, né?
acho que a ideia geral, a principal, seja essa preparação. Agora que a gente já falou com o Coronel e com o nosso professor, vamos falar aqui com a Maria, que é a nossa estudante do projeto Itaime. Maria, por que você quis entrar nesse projeto? Eu acho que a minha maior inspiração é meu pai mesmo, e também a questão de afinidade com as exatas, porque, querendo ou não, é uma coisa difícil, porque são muitas informações ao mesmo tempo, mas para uma pessoa que tem mais facilidade naquilo, você vê uma coisa mais básica, é muito, muito fácil. E aí você vai avançando e não vai ficando tão difícil. Então eu quis entrar para avançar mais, assim, no assunto, porque meu pai passou no IME, no ITA também, e então eu acho que eu quis aprofundar naquilo, porque eu acredito que eu tenho um futuro. Porque eu não me vejo muito com afinidade em outras matérias, tanto quanto em matemática, física, química e, por incrível que pareça, redação. Eu tenho bastante facilidade. Foi por isso. E, professor, como o senhor acha que as aulas do IMITA ajudam a gente na sala de aula diariamente, de manhã? Assim? Eu vou dar uma experiência que foi até recente, né, só que foi com os alunos da segunda série, né? Que estão participando desse projeto do IME, né? Uma das coisas mais interessantes que você pode fazer nesse tipo de aula, né? Que é mais aprofundada, é você responder alguns porquês, né? E mostrar algumas origens, né? Então, por exemplo, tem algumas equações que a gente utiliza, alguns nortes que a gente, né, dá durante as aulas, em alguns assuntos específicos, que parece que fica um pouco jogado, né? Porque, assim, muitas vezes você precisa trilhar um caminho que não faz muito sentido para o aluno do ensino médio tradicional, né? E aí, por exemplo, na semana passada, né, nas últimas semanas, eu estava mostrando algumas equações, né? Que envolvia, né, derivada, integral, né? Que aí você combinava algumas equações de velocidade integrada, né? E aí, essa semana eu comentei de um assunto que era, né, de decaimento radioativo, que envolvia cinética de primeira ordem, né? E era uma das equações que eu integrava, né? E aí eu não falei nada, mas eu observei alguns alunos que participaram, né, que participam da aula do ITA, e eles olharam aquela equação, né? E falei, cara, eu conheço ela. Aí, rapaz, eu vi um sorriso, assim, abrindo, né, no rosto dos meninos, e aí eles pegavam os cadernos da turma e folheavam lá e falavam, caraca, tá aqui, e eles viam, então assim, você percebia uma facilidade muito maior, né, nesse tipo de assunto, e assim, você percebe uma facilidade maior, porque eles primeiro sabem a origem, já viu aquele assunto, né, então assim, o que eu vejo é que você pode mostrar isso, você tem a oportunidade de mostrar isso pro aluno, né? E por mais que não seja o objetivo do aluno o ITA e o IME, o que eu observo é que os alunos que se propiciam a isso, né, a participar dessas aulas, dessas aulas mais avançadas, né, eles têm uma facilidade natural, não só nos mesmos assuntos que a gente trabalha nessas partes avançadas, mas em outros assuntos análogos da química também. Então eu consigo ver esses... né, os desafios de segunda e quarta, ficar de tarde na escola, pra claro, fazer algo extra, deixando muitas vezes as coisas acumularem, mas com constância vai. E não é um extra, ajeitando. Assim, não é um extra passeio no parque, né? É um extra... Cansativo. É um extra muito puxado, né? Então, assim, você já ter 7 aulas de manhã, né? E você se propiciar ter mais 4 aulas, né, de matemática, física e química avançadas, né? E assim, ir com um sorriso no rosto, ir com vontade de aprender, né? Isso não é só gratificante para eles, mas também é para mim, né? Porque eu crio um gás ali na hora e vendo o interesse, né, de vocês durante as aulas, né? Então, assim, realmente, o que você fala é super verdade, né? E às vezes tá em semana de prova e ainda assim eles estão ali, né? Mas é aquilo que a gente comenta, né? Você ter resiliência e a força de vontade, por mais que não esteja entendendo 100%, estar ali, né, presente e tentando acompanhar no máximo possível. Porque vai pegando às vezes uma coisinha ou outra e junta. É como eu sempre digo, né? Se você tá ali, né? Você teve uma aula. Se tu não entendeu 90%, 10%, ainda assim você tá 10% na frente de pessoas que não estão ali. Né? Você está 10% na frente
E é 10%, é 5%, é 1% que tu vai galgando até que você consegue, né, ter o domínio total daquele assunto, né? Sim. E a sua primeira opção sempre foi IME? Pro senhor... Que o senhor Não, seguir? não foi. E por incrível que pareça, a minha primeira opção foi Escola Naval. E não subjugando a Escola Naval, muito pelo contrário, é uma prova que exige um conhecimento também bem elevado. Eu não consegui passar e estava até conversando isso antes aqui da nossa entrevista com o professor Samuel, falando justamente isso, que o caráter emocional, ele pega muito. Então, como eu queria muito passar na Escola Naval, talvez isso, uma ansiedade, alguma coisa assim, que acabou atrapalhando para que eu não tivesse essa aprovação na época, né? Isso também serviu como um aprendizado durante esse período, porque a prova da Escola Naval é anterior às provas do IME e do ITA. Né? Era dessa forma, né? Então, quando eu não passei, ao mesmo tempo que me deu aquela frustração, poxa, se eu não conseguir passar na Escola Naval, imagina o IME, no ITA. Mas eu pensei assim, não, mas isso é um alerta para que eu possa me dedicar tanto quanto, continuar me dedicando, porque isso é algo que também, se eu tivesse que falar alguma coisa em relação a um conselho, é isso, não desanime. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Numa prova mais fácil eu não fui bem sucedido, né? Houve outros fatores, né? Que não exatamente o preparo, que poderia ter me prejudicado nas provas posteriores. E não foi o que aconteceu. Eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, não, isso não pode, não é um sinal de que eu vá me frustrar nas outras provas. Muito pelo contrário, aquilo me motivou a continuar, e aí, ainda bem nas provas seguintes eu fui bem sucedido, né? E outra coisa também, que eu posso falar como um conselho, a gente geralmente tem um pensamento muito linear em relação ao aprendizado. O aprendizado não é um pensamento, não é linear. Ele começa, assim como o mesmo professor falou, 10%, 5%, só que na insistência, na constância, você vai romper uma espécie de, eu falo isso, é um platô. Você rompe aquele platô, você vai ver que o teu conhecimento, ele passando por aquela fase de maior dificuldade, ele vai ter um crescimento, na hora exatamente, e aí é aquele crescimento exponencial. Ele não é linear. E aí isso é um equívoco muito grande boa parte dos alunos, principalmente aqueles que se interessam em fazer as provas, independentemente do vestibular que seja IME, ITA, seja um UNB, qualquer uma, eles desanimam nos primeiros momentos que estão tendo aquele tipo de dificuldade mais acentuado. Mas isso é normal, para todo mundo, para todo. E aí as pessoas acham assim, não, mas aquele tem um dom, aquele ali... Não. É dedicação mesmo, né? Eu me lembro sempre e isso eu aprendi na época do próprio estudo, né? Que era a história do Einstein, né? Que perguntaram onde é que ficava o laboratório do Einstein, né? Porque ele sabia de tanta coisa, ele foi e puxou a caneta. Então, quer dizer, ele mesmo sabe, ele tinha as dificuldades dele de aprender e tal, mas ele rompeu isso. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem. É aquela história é porque depois que a gente começa a andar de bicicleta, o pessoal acha que a gente já nasce sabendo andar de bicicleta. E ninguém vê os tombos que a gente toma, né? Esse aqui é o grande... E aí a gente tem que pensar justamente nisso. Rompam esse platô. Não pensem que o conhecimento é linear. Ele não é. Depois que você rompe isso, é uma dificuldade muito grande inicial, mas depois deslancha. Podem ter certeza disso. Vai deslanchar. Porque o limite é a gente que cria, né? Se a gente pode avançar. Exatamente. Porque eu, por exemplo, no início eu tava assim... Meu Deus, que vontade de desistir. Eu tô cansada, não tô conseguindo manter ali os estudos, assim, nas primeiras 2 semanas, 3 semanas. Mas aí eu fui organizando, eu já vou entendendo melhor algumas coisas, tem matérias Ainda chega um professor e escreve 2 quadros.
E ainda Será acompanha, que foi esse e professor? demonstra todos os cálculos. Mas aos poucos vai pegando. E o limite vai cada vez ficando maior, né? A bolha. Eu ia perguntar isso, como tá sendo a sua experiência, né, como aluna? Sinceramente, muito cansativa. Mas eu sei que vale muito a pena. E é claro que, assim, eu tenho os meus momentos de lazer. Eu não deixo aquilo de ficar com segunda-feira 11 aulas e quarta-feira 10 aulas no total, assim, de manhã e de tarde. Eu não vou deixar com que aquilo deixe o meu lazer. Eu leio o meu livro, eu mexo no meu celular, eu danço, eu ouço música. Eu faço de tudo pra não deixar aquilo me consumir. Porque senão eu vou afundando assim, e aí uma hora eu vou falar, não, vou desistir. E eu sei que uma hora esse pensamento pode chegar na minha cabeça, assim como já chegou. Mas se eu manter o equilíbrio entre os meus estudos, os meus lazeres e o curso, assim, eu consigo ficar bem. Como eu tô agora, eu tô me sentindo bem agora, porque eu tô entendendo melhor. Tem matérias que, quando eu fiz a prova, eu não entendi nada de química. Absolutamente nada, porque não era nem conteúdo que a gente tinha tido. Mas quando a gente teve no curso essa mesma matéria e agora já teve em sala de aula um pouquinho menos avançado, eu já peguei melhor, então já consigo fazer os exercícios que muitas vezes as pessoas não conseguem. Sim, já é muito mais automático. Porque vai se tornando algo automático, como a matemática, porque pra mim matemática é muito simples. Pra mim é mais simples. E você vai chegando num ponto que aquilo vai ficar automático. A gente aprendeu sobre limite em uma das aulas com Van Zeller. Aquilo usava muito do que a gente já tinha usado no mesmo dia do itinerário, no itinerário mesmo, sobre as matérias do itinerário. Então, acabou que aquilo foi aumentando. Então, acho que a escola ajuda, aí você estuda um, aí você vai ligando o outro e não vai se esgotando. Tá sendo difícil, mas tá sendo divertido. A gente tá falando muito sobre esse projeto do ITA do IME, mas tem muita gente que tá assistindo a gente agora que não sabe, né? Então, vocês podiam falar como que entra nesse projeto? Esse projeto ele é aberto para os alunos de primeira, segunda e terceira série, né? Os alunos interessados, principalmente assim, os alunos que gostam da parte de exatas, gostam da parte de engenharia, né? Então, assim, a gente, nos últimos anos, a parte de matemática aqui do Galois é uma parte muito forte, né? Uma cadeira muito forte. Então, assim, você tem muitos alunos que se interessam por engenharia, né? Gostam da parte de matemática e, assim, nos últimos anos, a gente tem, né, visto essa demanda, né, dessa parte mais avançada dos alunos que têm interesse cada vez mais em ITA, em IME, né? E aí a ideia, né, a parte, né, desde o ano passado que eu sempre gostei, né? Eu sempre trabalhei muito com preparação de ITA, IME, Olimpíadas, né? E a gente, eu comecei a dar aula para alguns alunos, né, no ano passado, que foram bem na prova do ITA do ano passado. E esse projeto nasceu a partir dessa ideia, né, de que tinha esse interesse, né, você tinha alunos muito bons e que você podia pegar esses alunos e levar eles mais longe ainda, né. E aí, assim, alguns alunos gostam cada vez mais, mesmo nessa parte avançada, né. Então, assim, tem alunos que tem essa aula, vem, né, pô, não é muito pra mim, não é o que eu imaginava que é. Outros alunos falam assim, não, me encontrei, eu tô aqui mesmo, né, e assim, são acho que visa suprir uma demanda que os alunos têm, né. E é isso, gente. Muito obrigada, professor Samuel. Muito obrigada, Coronel. Muito obrigada, Maria Obrigado a Luísa. você. Muito obrigada a vocês por assistirem mais um episódio do Trilha do Futuro. E estamos aqui no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau.